só vê que cada um dos 5 elementos possui um órgão e uma víscera correspondentes. Bem, Zhang Fu basicamente é isso. Se eu pudesse traduzir essas duas palavras Zhang Fu, eles têm relação com essas energias dentro do nosso corpo. A palavra Zhang designa os órgãos de natureza Yin. Já os órgãos Fu designam os órgãos de natureza Yang. Então, uma primeira tradução. Teoria Zhang Fu é a teoria dos órgãos Yin e a teoria dos órgãos Yang no nosso corpo. Podemos fazer uma tradução até um pouco melhor aqui. Os órgãos Yin, como a gente viu, são os órgãos mais densos, mais pesados que a gente tem no nosso corpo. Então a gente pode traduzir eles simplesmente como órgãos, ou então órgãos cheios, órgãos pesados. Para diferenciar dos órgãos Yang, que tem relação com os espaços vazios, né? Então os órgãos Yang são as vísceras do nosso corpo, ou os órgãos ocos, ou os órgãos vazios. Então, a teoria que a gente vai estar estudando aqui, a teoria do Zhang Fu, é a teoria dos órgãos e vísceras que a gente tem dentro da gente. É isso que a gente vai estar estudando então. Como é que esses órgãos e vísceras funcionam dentro do nosso corpo. A teoria do Zhang Fu, então, tem relação com esses órgãos internos. Então, essa imagem que está aqui do lado, vocês todos já devem ter visto, com certeza, né, nas aulas de biologia. São os órgãos que a gente tem dentro do nosso corpo. Lá em cima, meio cor-de-rosa, você tem o coração, está cercado pelos pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Aquela coisa meio marrom lá embaixo do coração é o fígado. Embaixo dele você está vendo aquela estrutura meio amarelada com uns ciscos vermelhos, aquilo é o estômago. Abaixo dele, tá, a gente vai ter o intestino grosso e aquela maçaroca lá embaixo, o intestino delgado. Acho que essa imagem todo mundo já viu, né, dos órgãos internos. E essa teoria é importante para nós, por quê? Porque todos esses órgãos, então, eles estão carregados de energia. A energia é essa, então, que vai ser distribuída pelo nosso corpo dentro daqueles canais de acupuntura. É por isso que a gente tem um canal de energia que está relacionado com o pulmão, outro canal que está relacionado com o rim, outro com o fígado. Enfim, a energia desses órgãos, dos órgãos Zhang Fu, então, é distribuída pelo nosso corpo, pelos canais. E a gente pode manipular essa energia através dos pontos de acupuntura presentes dentro dos canais. Por isso que vai ser importante esse estudo dessa teoria. Sabendo como esses órgãos e vísceras funcionam, a gente vai poder saber como a gente pode manusear essa energia. Ok? Então, primeiro, a imagem que vocês viram, então, era dos órgãos Zhang Fu, tá? Era bem reconhecível. Agora, se você ver esse mapinha aqui do lado, esse gráfico do lado, você tem aqui a representação dos órgãos Zhang Fu também. Só que aqui é um pouco diferente daquilo que a gente viu, né? Por exemplo, lá na parte superior do corpo, aquilo que parece um moranguinho lá, aquilo é o coração, é fácil de entender. Aquelas penas que estão em volta, por que pareça, aquilo lá é o pulmão, tá? Tá certo, não parece o pulmão, mas aquilo lá é o pulmão. Um pouco mais abaixo, aquela bolsa grande é o estômago, e aquela coisa que parece uma abobrinha comprida, tá? Aquilo lá é o baço pâncreas. Baço pâncreas bem diferente, né? Diferente do que a gente vê do baço. Baço, na verdade, é uma estrutura meio arredondada, e o pâncreas é meio comprido, só que isso tudo lá é o baço pâncreas. Aquela espanador do lado direito, tá? É o fígado, bem diferente do fígado, né? Tem uma bolsinha lá, que é a vesícula biliar. Aquele negocinho, aquela cobrinha enrolada embaixo do estômago, que lá é o intestino delgado, tá? Diferente dele, né? E aquela massa maior, aquela maçaroca embaixo, é o intestino grosso. Então parece que está invertido daquela imagem que a gente tinha, né? E a bexiga logo abaixo deles. Então temos essa imagem que mostra como é diferente o ponto de vista da medicina ocidental e da medicina oriental. Mas esse quadro aqui é interessante, ele vai ajudar a entender muito bem como é que os chineses entendem o funcionamento do corpo humano. Então, você vê, tem uma diferença entre a imagem e a representação desses órgãos do ponto de vista da medicina oriental e ocidental. Você vê uma similaridade aí, mas você vê que tem grandes diferenças. Vamos lá. Existem órgãos Yin e órgãos Yang, então. Os órgãos Yin são chamados Zhang e os órgãos Yang são chamados Fu. Assim, nós temos a distribuição dessa energia nesses órgãos. Tá? Temos 6 órgãos de natureza Zhang, temos 6 órgãos de natureza Yin. Ou seja, temos 6 órgãos Yang e 6 órgãos Yin.
Os órgãos Zang que a gente tem são esses aqui: coração, fígado, rins, o baço, pâncreas e o pulmão. Tá? Esses são os órgãos de natureza Yin, ou seja, são os órgãos mais densos, pesados que a gente tem dentro do nosso corpo. E os órgãos Fu são intestino delgado, vesícula biliar, a bexiga, o estômago e o intestino grosso. Todos eles são vísceras, ou melhor, são órgãos que são vazios por dentro. Tá, mas aí algumas pessoas às vezes falam para mim: tá, Celso, mas o coração eu já vi, ele tá cheio de buracos dentro dele, tá? Mas você vai ver que cada um desses órgãos e vísceras, eles fazem um par dentro de cada um dos 5 elementos. Então, se você pegar aquela tabelinha dos 5 elementos, você vai ver que lá no elemento fogo você tem o coração, o intestino delgado, né? O coração é um órgão, o intestino delgado é a víscera. Lá no elemento madeira, você vai estar lá o órgão fígado com a víscera vesícula biliar. Os rins são os órgãos do elemento água, bexiga é a víscera. No elemento terra a gente tem o baço pâncreas, que a gente vai ver ainda porque baço pâncreas é uma coisa só, junto com a sua víscera, que é o estômago. No elemento metal a gente tem o pulmão, intestino grosso é a víscera lá no elemento metal. Então tem um par órgão e víscera. Então eu estava falando, o coração é um órgão furado por dentro, tá? Mas comparado com o intestino delgado, que está perto dele, então, que está relacionado com ele no elemento fogo, tá? Qual dos dois seria mais pesado, mais denso? É o coração, por isso que ele foi classificado como órgão Zang. Intestino delgado, vazio por dentro, furado por dentro literalmente, tá? Ele é uma víscera, ok? Ah, mas espera aí, mas o pulmão a gente vai ver que está relacionado com a respiração. Respiração pega energia do ar, do céu, a energia Yang. Por que ele está junto com o órgão Zang, que é um órgão Yin? Tá? De novo, pulmão comparado com o intestino grosso é um órgão vazio por dentro, pulmão é um órgão mais denso, por isso que ele foi classificado como órgão Zang, e o intestino grosso é classificado como um órgão Fu, tá bom? Então temos essa distribuição de órgãos Yin, órgãos Yang, órgãos Zang e órgãos Fu. Tá? Mas se a gente for ver, então, cada um desses órgãos, eles vão estar relacionados com uma energia, tá? Com pontos de acupuntura correspondentes que a gente vai estar estudando aqui mais para frente. Mas eu falei que são 6 órgãos Zang e 6 órgãos Fu, né? Ou seja, está faltando 2 órgãos aqui. Esses órgãos que estão faltando é um chamado de circulação sexualidade e uma víscera conhecida como triplo aquecedor. Tá? O que é circulação sexualidade? O que é triplo aquecedor? Tá? Porque é o seguinte, você não vê esses órgãos, né? O coração, o fígado, bexiga, todo mundo já deve ter visto esquemas, desenhos, já deve ter ouvido falar desses órgãos. O que é circulação sexualidade? O que é triplo aquecedor? Então é o seguinte, eu vou contar uma coisa que não é verdade. Tá? Primeiro eu vou contar uma coisa que é verdade. O que é circulação sexualidade? Você está vendo todos esses órgãos Zang, todos esses órgãos Fu? Está vendo a energia de cada um deles? A energia de todos eles juntos é circulação sexualidade. Tá? Então, circulação sexualidade não é exatamente um órgão, mas a energia contida em todos eles se manifestando. Okay? E o que é triplo aquecedor? Mais para frente a gente vai ver direitinho o que é triplo aquecedor, mas basicamente triplo aquecedor são também todos os órgãos Zang, todos os órgãos Fu juntos formam aquilo que a gente chama de triplo aquecedor. Tá? O que é uma explicação tanto quanto esotérica aqui para a gente falar, tá? Mas vocês vão encontrar como eu falei, vou contar uma mentira aqui para vocês, que vocês vão encontrar em muitos livros de acupuntura. Tem livro de acupuntura que fala o seguinte: circulação e sexualidade é a energia de todos eles juntos, ok? Mas na medicina ocidental ele tem relação com o sistema hormonal. Então, hormônios, substâncias que existem em pequenas quantidades e que fazem o corpo funcionar como um todo. Basicamente a ideia da energia do todo se manifestando, então. Okay? Mas se você pegar algum livro que fala que circulação e sexualidade tem a ver com o sistema hormonal, se você pegar alguém que tem problema de tireoide, então, a primeira coisa que você poderia pensar, tem a ver com circulação e sexualidade. Bom, não tem nada a ver. Tá? Circulação e sexualidade não tem nada a ver com o sistema hormonal. Lembra que os chineses nem imaginavam o que eram hormônios na época que eles estavam desenvolvendo a teoria da acupuntura aqui e a teoria do Zang Fu. A gente vai ver mais para frente que a tireoide sim tem relação com esses órgãos, mas não da forma com que a gente vê dentro da medicina ocidental. Okay? Então, se você encontrar um livro falando circulação e sexualidade tem a ver com o sistema hormonal, pega uma caneta e risca esse trecho porque não é verdade, é mentira.
Tá? É uma forma de tentar associar a medicina chinesa, a acupuntura, com o conceito de medicina ocidental. Assim como também tem alguns livros que falam que triparcedor tem a ver com o sistema imunológico. Afinal, quando você faz pensar, né, tem a ver com aquecedor, tem a ver com febre, então, tem a ver com estômago, que é responsável pela absorção de nutrientes, tem lá um intestino grosso, bexiga, que elimina toxinas. Então, o triplo aquecedor tem a ver com o sistema imunológico. Se você encontrar um livro falando sobre isso daí desse jeito, de novo, pega aquela caneta que você riscou sobre circulação com sexualidade relacionada com hormônio, risca essa frase também, triplo aquecedor relacionado com o sistema imunológico. Tá? Porque não é verdade, a gente vai ver daqui a pouco que o sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, estaria associado com um outro órgão que está aqui já mostrado nessa tela para vocês, mas que não tem nada a ver com o triplo aquecedor. A gente vai ver direitinho como é que isso daí funciona ao longo da aula, ok? Mas, basicamente, circulação e sexualidade é isso. É a ligação energética de todos os Zhang Fu.